Olá para você ligado, Rádio Câmara de Sete Lagoas 103,5, acompanhando também a programação pela TV Câmara, canal 11.2 digital e em nossas redes oficiais, Câmara Municipal de Sete Lagoas. No Em Pauta de hoje eu estou recebendo o pastor Alcides, vereador, atuante na causa do TEA, Dr. Geraldo Alves da Silva Júnior, que é neurologista, e também a Camila Fernandes, que é paciente do doutor. E primeiramente gostaria de desejar boas-vindas para você, pastor Alcides. Obrigado pela presença em mais um Em Pauta. Bom dia, Edmilson. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara de Sete Lagoas. A mim me cabe realçar a satisfação, o privilégio e declinar aqui o meu agradecimento ao Dr. Geraldo Alves Silva Júnior por ter aquecido o nosso convite para nos trazer mais luz a este tema que nós hasteamos a bandeira, mas não temos, evidentemente, a argumentação necessária para que convençamos a nossa sociedade, bem como o poder público, no que diz respeito à atenção devida aos portadores do TEA. E a nossa Camila, com alegria recebemos-la e sabemos que é uma porta aberta de acesso nosso à comunidade portadoras do TEA. Agradecemos ao Dr. Geraldo e, evidentemente, a Camila, e vamos aí com o norte que você, Edmilson, vai dar a esta nossa fala. Vamos sim. TEA está, na realidade, no nosso calendário diário, na busca de a devida atenção, tanto para o portador quanto para a família. E por esta razão, buscamos quem, na realidade, tem autoridade na área para nos esclarecer e trazer ao público ouvinte as devidas informações, devidas orientações. Muito obrigado, doutor Geraldo. Bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e também gostaria de agradecer a sua iniciativa dessa oportunidade de poder falar para as pessoas sobre esse tema, que é um tema tão importante. Nós já temos hoje um número significativo de pacientes na cidade, né? Precisamos conversar sobre isso, sobre as questões relacionadas ao diagnóstico, ao como cuidar desses pacientes, a inclusão desses pacientes na escola. Então, fico muito feliz e grato por ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho a experiência que nós temos sobre esse assunto. É isso aí, Edmilson. A nossa manhã vai ser uma manhã brilhante. A gente já começa amanhã de segunda-feira com informação importantíssima, né, a respeito do TEA. Deixa eu cumprimentar aqui a Camila. Camila, obrigado mais uma vez aqui na Rádio Câmara. Dessa vez a gente vai virar a chave, né? A gente deixa várias Marias de lado para falar um pouquinho da sua experiência, né, convivendo com o TEA, né? Prazer em recebê-lo no Em Pauta. Obrigada, Edmilson. Bom dia a todos. Eu fico muito grata com esse espaço, não só por mim, mas por todas as mães de autistas e por pessoas adultas também, que agora estão tendo diagnóstico tardio. É um espaço muito importante e ontem nós tivemos uma confraternização do grupo Autismo com Amor e muitas mães identificam que estão dentro do espectro, mas não buscam para si o tratamento, o diagnóstico, porque a demanda dos filhos às vezes é tão grande que não sobra, tempo para elas vão ficando, às vezes, deixando de lado, porque é realmente muito difícil a busca do atendimento e do acolhimento mesmo, que acaba sendo só entre as mães, fora o que acontece dentro do consultório. É cuidar de quem cuida também, né? Isso. Doutor Geraldo Alves, a definição do TEA, que é o transtorno do espectro autista, todo mundo já sabe. Agora, quais os sinais característicos e os níveis do TEA? Bom, é importante começar falando que o transtorno é um transtorno do desenvolvimento do cérebro, né? Um transtorno do desenvolvimento global do cérebro. Esse diagnóstico ele foi mais organizado pela Associação Americana de Psiquiatria, através do DSM-5, que aconteceu em 2015. Então, de lá para cá, a gente fala transtorno do espectro autista. Antes de começar falar sobre sintomas, é importante que a gente tenha uma ideia da epidemiologia. Nós temos poucos estudos no Brasil, mas o BGE já apontou o número de 2 milhões de portadores no Brasil. Né? Num país de 200 milhões, 2 milhões.
Se a gente transportar isso para Sete Lagoas, né, que é uma cidade em torno de 200 mil habitantes, a gente teria aqui mais ou menos, se a conta fechar, mais ou menos 2 mil portadores de transtorno de espectro autista no Brasil, em Sete Lagoas, o que é um número bastante significativo. Nos Estados Unidos, que tem estudos mais assim robustos sobre epidemiologia, é um portador em cada 54 pacientes. Então, começando a falar sobre as características, né, que esses pacientes apresentam, uma coisa muito importante é falar que esses pacientes, em geral, eles são muito diferentes uns dos outros. Então, quando eu for falar aqui alguns dos sintomas, as características que esses pacientes apresentam, a maioria deles apresentam, esses pacientes são muito diversos, daí o termo espectro. Você vai desde o grau, que antigamente a gente chamava de leve, e hoje nós chamamos de 1, até o grave, que hoje nós chamamos de nível 3, nós temos aí uma variedade imensa. Costumamos dizer que cada paciente desse é único. Então, é importante que ficar claro que esses pacientes não são iguais, que todas as características que eu vou citar aqui não necessariamente estão presentes em todos. Esses sintomas são bastante diversos, eles começam inicialmente com alterações da linguagem. Então, crianças mais jovens, mais novas, é comum apresentarem, e a gente tem mais facilidade de fazer o diagnóstico, quanto mais acometida a criança, em geral, mais fácil de fazer o diagnóstico, porque elas começam com atraso de linguagem. Então a gente chama muita atenção para os profissionais, os professores e médicos que lidam com essas crianças, porque criança com 2 anos de idade, em geral, ela já tem 250 palavras no vocabulário. E é muito comum criança com 2 anos não falar nada e profissionais ou mesmo a família considerar que isso é um atraso normal. Houve muita relação também com pandemia, né, com isolamento social. Então, chamar atenção para o atraso da linguagem. Essas crianças, elas têm déficits persistentes na comunicação social e interação social. Elas têm dificuldade com a reciprocidade socioemocional. Então, elas têm pouco compartilhamento de interesse. Então, geralmente, ela chega no consultório, você diz bom dia, você chama essa criança pelo nome e ela não responde. Você tenta conversar, ela não olha para você e, às vezes, até evita o contato. Então, pouco compartilhamento de emoções e afetos também. E fracasso em responder essas interações. É quando você tenta abordar essa criança e ela não tem interesse por você, ela não olha, ela não quer compartilhar nada. Os comportamentos comunicativos não verbais. A comunicação não é só falar. Comunicar, a gente precisa de pensar, a gente precisa de engajar na conversa do outro, a gente precisa de olhar para o outro. Então, em geral, essas crianças têm pouco contato visual, essas crianças usam poucos gestos, então é comum, em torno de 1 ano de idade, a criança aprende a dar tchau, a criança aprende a dar beijo, a cantar parabéns quando você estimula, e essas crianças nessa idade, elas não aprendem esses gestos, elas não copiam, não imitam esses gestos. Eles têm também dificuldade no desenvolvimento e manutenção e compreensão de relacionamentos. Então, compartilhar brincadeiras imaginativas com outras crianças, elas têm dificuldade para fazer amigos, elas têm pouco interesse nas crianças da mesma idade. Então, em geral, você leva uma criança dessa para a festa, muitas vezes ela não mistura com outras crianças. E quando mistura, te faz, mas de forma diferente. Por exemplo, aquele tanto de criança pulando pula-pula, mas a criança com autismo está ali, parece que ela está interagindo, mas na verdade ela está pulando sozinha no meio das crianças. As crianças têm padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, então são comuns movimentos estereotipados. O mais comum, a gente chama de estereotipia, é aquele bater de asas, né? Mas às vezes a criança tem outro tipo de estereotipia diferente, como ficar correndo para lá e para cá, ou ficar andando em roda. Elas costumam brincar alinhando os brinquedos. A outra coisa característica a gente chama de ecolalia, que é quando ela responde o que você fala com ela, repete a frase que você falou. Então você vira para ela e pergunta assim: vamos ali brincar? Aí ela responde: vamos ali brincar? Isso é a ecolalia, que é uma característica muito típica de crianças com transtorno de espectro. As crianças têm insistência na mesmice, uma adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados. Então, por exemplo, a rotina é a criança todo dia só come a mesma coisa. Por exemplo, macarrão e arroz.
Tem algumas crianças que gostam de comer comida sem cor. Então, todo dia tem que ser macarrão e arroz. Se não tiver, não come. Eu tive um caso de uma paciente muito interessante semana passada, que o menino tem que ter uma linguiça no prato para ele comer. Se não tiver uma linguiça no prato, quer dizer, isso é uma insistência, um comportamento rígido, né, insistente. O termo que algumas pessoas usam é teimoso, mas na verdade não é. Aquela criança é teimosa, mas não é. Ela tem um padrão restrito e rígido de comportamento. Então essa criança com a linguiça no prato, se não tiver linguiça, ela não almoça. Aí eu achei engraçado, perguntei para a mãe assim, mãe, mas como é que faz, por exemplo, quando você vai a uma festa para essa criança comer? Ela falou assim, não, eu levo uma vasilhinha com a linguiça para eu colocar no prato, aí ele come. E interesses altamente restritos e fixos, né? Então, crianças que têm interesses fixos, restritos. Então, criança, por exemplo, com hábito de dinossauro. Então, tem que ser camisa do dinossauro, sacola do dinossauro, bolsa do dinossauro, mochila do dinossauro, merenda do dinossauro. E, por último, uma hiper ou hiporreatividade sensorial. Então, as crianças elas podem ter uma diferença à dor ou reação adversa a sons ou a determinadas texturas. Então, muitas crianças, não são todas, elas têm uma intolerância muito grande a barulho, ou uma relação estranha com determinadas texturas. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele anda, por todo lado que ele vai, ele anda com sabão líquido, aquela embalagem de sabão líquido, todo lado que ele vai, ele tem esse sabão líquido, ele segura esse sabão líquido. E ele precisa de pegar naquilo, aquilo acalma ele, sabe? Então ele leva para a escola, ele leva para a festa, ele leva para o consultório, ele passa o dia inteiro com aquilo. E à medida que a textura vai mudando, porque vai ficando meio fragmentada, assim, a superfície da embalagem, aquilo ali também incomoda ele, então toda semana a mãe tem que trocar, para que a textura seja de acordo com o que ele quer, né? E muito comum também a dificuldade para algumas crianças ter uma sensibilidade de couro cabeludo muito grande, então não gostam de cortar cabelo, algumas meninas não gostam de penteado ou não deixam lavar a cabeça. Então, basicamente aqui eu coloquei para vocês os critérios nos quais nós nos baseamos para fazer o diagnóstico, para dar uma ideia geral aí dos sintomas e os sinais que essas crianças apresentam. Interessante, só para ilustrar, porque eu tenho uma sobrinha que é autista e o quarto é lotado de dinossauro e ela não larga uma bolsa. Dentro da bolsa é o celular, o carregador, são objetos que ela leva para todos os lados, ela não abre mão disso. Mas enfim, doutor, a gente trouxe a Camila aqui Fernandes, que tem o transtorno, e esse diagnóstico tardio, porque a gente percebe que você, né, colocou aí os detalhes, né, quanto à criança, todos os sinais que aparecem. E a pessoa que tem o espectro não imagina que tenha e no final, bem lá na frente, vai descobrir que é autista. E como identificar tardiamente? Que às vezes ela convive na sociedade de uma forma talvez até dolorosa para si, né? Mas de repente ela convive na sociedade e poderia ter amenizado isso no passado. Sim, eu acho esse um ponto muito importante. A impressão, a experiência que eu tenho no consultório, e é o que acontece em geral, reflete a experiência da literatura, é que geralmente esses pacientes com transtorno espectro autista que não tiveram um diagnóstico mais cedo, foi porque de alguma forma eles foram menos acometidos. Então são pacientes em geral com transtorno de espectro mais leve, que a gente chama hoje de nível 1. De autismo. Porque o que acontece? Esse pacote aqui que eu informei para vocês de sinais e sintomas, né, nos quais nos baseamos para fazer critério, muita criança não tem muitos deles. Tem muita criança com transtorno de espectro autista que fala normalmente aos 2 anos de idade. Quer dizer, essa população ela é muito diversa do ponto de vista de características de apresentação de sintomas. Então, quando a criança fala com 2 anos e fala normal, e tem muita criança com transtorno de espectro autista que fala normal fala normal entre aspas, porque você conversa com essa criança, ela responde, ela olha para você, ela interage, mas se você for olhar o conteúdo da fala dessa criança, você vai perceber a alteração. Mas essas sutilezas, essas nuances são difíceis de serem percebidas por profissionais que não trabalham diretamente com isso.
Então é comum a gente fazer diagnóstico, encaminhar para profissionais que fazem intervenção e eles devolverem falando que o paciente não tem transtorno de espectro autista, porque realmente tem alguns pacientes que os sintomas são muito sutis. Esses pacientes mais leves, nível 1, mais sutis, eles geralmente entram na escola, eles conseguem interação com as crianças, embora seja em geral uma interação mais difícil, mais superficial, muitas vezes os pais não percebem, a escola não percebe muitas vezes isso. E essas crianças, uma coisa muito importante de falar também é que transtorno de espectro autista tem nada a ver com inteligência. Então tem muita criança, a maioria das crianças com o transtorno de espectro, né, pacientes com transtorno de espectro, tem inteligência normal. Então eles entram na escola e eles conseguem vencer etapas também. Mas essas alterações que muitas vezes são sutis no comportamento, isso passa batido por profissionais. E a pessoa vai crescendo num mundo que, em geral, ela não entende. Então isso gera sofrimento. Principalmente na adolescência, que é aquela fase que a pessoa precisa socializar. A pessoa precisa ser convidada para as festas, quer namorar, quer ter amigos, quer participar. E aí vem o sofrimento, porque em geral essas crianças, por mais sutis que sejam os sintomas, elas têm dificuldade de se adaptar à vida, à rotina, à relação com as pessoas, elas têm dificuldade de leitura, de perceber por que elas são assim, por que elas têm dificuldade, essa dificuldade de serem aceitas ou de se relacionar com as pessoas, isso gera sofrimento e aí, consequentemente, ansiedade, pânico, depressão. Então, é comum chegar no consultório pacientes que já passaram por psiquiatras e tudo, e você vai analisar e vai perceber que, na verdade, aquela inadequação ali, ela tem uma base que geralmente é o transtorno de espectro autista. Então, nós nos baseamos nos mesmos critérios que eu citei aqui para você, nós nos baseamos para fazer o diagnóstico no adulto. Mas para fazer o diagnóstico no adulto, você já tem que ter um olhar, já tem que procurar. Você já tem que ter... Porque esses adultos, em geral, muitos deles escondem também, não querem falar sobre isso. E aí você vai lá na infância, vai procurar, vai lá na história, no histórico escolar dessa criança, vai procurar e você vai identificar que houve problemas ao longo da vida dessa criança. E outra coisa comum também demais, às vezes eu estou com uma criança no consultório, conversando ali, o pai e a mãe, a gente identifica, por exemplo, que o pai tem transtorno de espectro autista. E que não foi feito o diagnóstico. Isso acontece com muita frequência. Mas são pais que conseguiram vencer as etapas da escola, que conseguiram trabalhar, que conseguiram um relacionamento, que conseguiram uma vida familiar, embora muitas vezes, pela falta de diagnóstico, às custas de sofrimento. Então é isso. Geralmente o transtorno de espectro autista no adulto ele é mais oculto porque os sintomas são sutis e porque esse adulto também ele se adapta, né? Ele tem a inteligência, a capacidade ali para se virar e dar conta de ir se adaptando. Aprende a conviver com aquela dor e aquele sofrimento. Ele cria mecanismos de sobrevivência. De defesa, né? E muitas vezes sem se entender, né? O que é difícil, né? Porque isso gera sofrimento. E aí eu pergunto para você, Camila, que a gente está falando dessa situação, né? Desse diagnóstico tardio. Como é que você se sentia antes desse diagnóstico? Você que realmente está aí dentro desse olho do furacão que o doutor está falando, né? Você passou por tudo isso? Para até descobrir como é que foi isso? Desde criança eu sempre sentia que tinha algo de diferente. Sabia que entendia as coisas diferente das outras crianças. A pior fase foi a puberdade, porque foi como se de repente eu não falasse mais o mesmo idioma que as outras crianças, porque até então tinha o bullying, a perseguição, mas eu tinha amigos, eu me comunicava com outras crianças. Chega na puberdade, as crianças começam a repetir padrões, porque querem aceitação, e começa a questão da sexualidade. Então elas começam a falar gírias, a fazer piadas, a falar sobre sexo, sobre paqueras, e coisas e isso em fragmentos, em uma linguagem bem coloquial ali, então eu não entendia absolutamente nada. Foi como se de repente eu não me comunicasse mais. E a questão disso também, de não entender essa questão da sexualidade da mesma forma, de não saber pesquisar também. A escola não tinha essa tratativa na época, então em casa era um tabu, na escola não existia. As crianças, os adolescentes, eles tinham os acessos que eram permitidos, que eles buscavam.
E foi muito difícil por isso. Então eu comecei a fazer o que é chamado de masking, sabe? Que é o comportamento de repetir o que os outros fazem. E aí tinha até uma questão de ser popular na escola com isso, desse comportamento por padrão. Foi quando eu comecei a me vestir de uma certa maneira, a conversar de certa maneira, que eu via nos filmes, que eu via outras pessoas com quem eu gostava daquele jeito a fazer. E tinha uma coisa que eu lembro muito, que era uma cobrança em participar de todo o assunto, como se eu me sentisse obrigada a falar sobre as coisas, a participar. Então, mesmo que eu não tivesse conhecimento sobre aquele assunto, eu me sentia obrigada em participar daquele assunto, mesmo sem saber nada, em falar algo sobre aquilo. É a busca da adaptação, né? Isso. Vou me adaptar a esse mundo. Né? E as pessoas falam, mas você, então, tudo bem, porque todo mundo se repete, todo mundo, o ser humano, ele realmente sobrevive, assim, pela repetição, por desenvolver essa questão de viver em sociedade, isso é normal. Não é no masking, porque quando você chega em casa, ele é dolorido, te dá uma frustração, é cansativo, é como se você tivesse trabalhado o dia inteiro em 2 trabalhos diferentes, sendo é como se fosse um trabalho de ator o dia inteiro. Você vestiu uma fantasia ao sair de casa para viver aquele mundo. Não é uma fantasia, porque acaba que sua realidade é aquela, então é onde a gente se perde. Porque na fantasia, porque eu também fiz teatro na escola, fiz cursos de modelo, fiz várias coisas nessa questão de melhorar a fala. Você sabe que está interpretando. Ali não, você está realmente querendo fazer amigos, então querendo fazer parte, e por mais que as outras pessoas tenham você fazendo parte, você não sente que faz. Porque não é um comportamento seu, não é o que você falaria. Você não dá uma opinião sincera, porque você não sabe como dar essa opinião sem machucar outra pessoa. Você acaba. E eu aceitava tudo, muito. Eu escutava todos os tipos de ofensa, todos os tipos de falas agressivas, hostis, por não saber me colocar. Então, assim, existe a questão do autista, às vezes, que é de grau 2, que ali, às vezes, ele é bem direto de tudo que ele fala de maneira bem crua e bem sólida. E no caso de muitos autistas de grau 1, ele tem essa percepção social, e ele vai deixando a opinião dele para poder se adaptar. E em algum momento, com seus pais, alguém percebeu essa diferença? Ou achava aquilo, a Camila é diferente? É o jeito dela? Na minha família, tem alguns casos de pessoas que têm diagnóstico de disritmia, porque tinha convulsão, mas ninguém tem diagnóstico de autismo. Tinha alguns comportamentos, mas que era entendido como se fosse a pirraça, a questão da escola, por exemplo. Teve um episódio que o Dr. Geraldo até me perguntou sobre isso de novo, que foi que o professor, eu cheguei na sala de aula, eu entrei no período escolar depois que os alunos já estavam estudando. Os alunos se levantaram para o professor, era um costume nessa escola, não entendo porquê, e eu não me levantei. O professor perguntou se eu tinha algum problema, gritando já, eu ainda não entendi o porquê, perguntou se eu era deficiente, ainda não entendi o porquê, e me colocou para fora de sala. Eu fui entender muito depois que era porque eu não me levantei. Então eu não tinha essa percepção, eu ficava perdida, ainda fico ainda. Eu até brinquei com a Bárbara que eu vi que várias vezes entrei e não sabia para onde eu ia. Então assim, eu tenho uma dificuldade de orientação. Então, por mais que esse prejuízo ele vai diminuindo, né, gradativamente, ele não deixa de existir. Então, assim, é importante que as pessoas saibam que não tem cura. O que acontece é que você começa a conviver com isso, entendendo suas limitações e seus potenciais também, de uma maneira melhor. Mas a família não percebia, mas quando teve o diagnóstico também, não foi surpresa. Muitas pessoas já achavam que tinham alguma coisa. Minhas primas, alguns familiares falavam de ansiedade,
até para você mesmo, o diagnóstico positivo passou a ser um alívio. Bom, tá explicado tudo o que aconteceu no passado, né? Você foi diagnosticado tardiamente, você tem a certeza, né? E aí, até para o seu íntimo, você fala, bom, agora tá explicado todo o meu passado, você começa a encaixar as peças, né? Sim, e é importante também que as pessoas adultas, porque eu fui grifando coisas que aconteciam comigo, porque não acontecem mais. Quando eu vi, tinha marca-texto no livro inteiro. Então, eram muitas coisas. Muitas coisas. Depois tinha outras coisas que eu não tinha grifado, que eu lembrei de um momento. Ou que alguém falou assim, faz sentido, porque lembra quando a gente brincava assim e você fazia tal coisa? Eu lembro que uma coisa muito específica também é que eu brincava durante anos da mesma brincadeira, repetia a mesma fala com a mesma boneca, montava a mesma casinha durante anos. A mesma coisa. Ia lá, montava, fazia tudo. Aquilo você buscou e conseguiu entender o porquê. Doutor Geraldo, a gente tem um dia muito agitado, sei da sua agenda. Ela disse que na família sempre teve alguns outros problemas, mas nada de autismo, no caso. É uma tendência natural, quem tem autismo, ter filhos autistas? Na verdade, a etiologia, a causa do autismo não está bem definida, mas sabemos que existe um padrão genético. Só que esse padrão genético não é um padrão simples. Existem mais de 100 genes que já foram identificados como ter relação com o transtorno do espectro autista. Então, nós não baseamos em estudos genéticos, por exemplo, para fazer o diagnóstico. Embora seja pedido em alguns lugares assim avaliação genética, porque alguns genes sim são mais relacionados, não é uma coisa que tem um grupo genético, uma alteração genética específica. É muito complexa a genética no autismo, mas a impressão que nós temos, e a literatura em geral, é que é um transtorno genético, embora complexo. O fato dos pais terem transtorno espectro autista aumenta a possibilidade, sim, de os filhos terem. E quando você já tem uma criança na família, por exemplo, entre irmãos, se tem uma criança, o primeiro filho nasce com transtorno de espectro, a chance do segundo ter é bem aumentada, é de 10%. E quando já tem duas crianças, a chance já aumenta para em torno de 39%. Então tem um componente genético importante, sim, embora esse componente seja muito heterogêneo, muito complexo, não é uma coisa simples. Entendi. Doutor, consegue ficar mais um pouco para a gente dialogar ou posso liberar o senhor? Fica a critério. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu dependo, porque a gente tem uma agenda complexa, mas a gente continua com o bate-papo aqui. Se o senhor quiser, tá bom. Fique à vontade. Tá. A gente sabe que a agenda é muito... Me permite fazer uma pergunta aqui ao doutor Geraldo, e se ela sair translocada, eu sou leigo no assunto. Então, os nossos ouvintes que nos suportem. E é feliz o ouvinte que está linkado conosco nesta manhã, porque as informações que já foram passadas aqui devem trazer um alívio, ou pelo menos um despertar nas pessoas. Poxa, e essa situação que o doutor acabou de falar ali, eu estou convivendo com ela aqui, eu não sabia. Eu não tinha noção nem por onde passar. Mas, meu doutor, eu gostaria de pedir ao senhor uma informação que na verdade, que me martiriza um pouco. A questão possível de uma maturidade precoce, um quociente de inteligência, eu diria, aguçadíssimo, e aquela questão da iniciação de uma atividade, de repente incompleta, passa para outra, o tal de TDAH, tem a ver algum vínculo com essa questão do TEA? Bom, é importante essa pergunta sua, porque no caso do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é uma comorbidade. Então, é extremamente comum a associação de transtorno de déficit de atenção e autismo. Muitas crianças no consultório, que são crianças com pouco acometimento, que nós chamamos de nível 1, né, que são crianças com transtorno de espectro autista leve, eles chegam no consultório com a queixa de dificuldade escolar por agitação, por um comportamento restrito de querer fazer só o que quer e por pouca atenção ou por dificuldade de aprendizado, e aquilo é debitado na conta do déficit de atenção.
E aí, muitas vezes, no abordar essa criança, a gente não consegue identificar nada em termos de comportamento relacionado a transtorno de espectro autista, e começamos um tratamento para TDAH que são com medicamentos específicos, essa criança não responde. E então é muito comum a associação dos dois, muito comum, extremamente comum. Naquelas crianças que você tem transtorno de déficit de atenção, acha que é aquilo que você está tratando e não responde, você tem que procurar a possibilidade de transtorno espectro autista. É muito comum a associação de transtorno desafiador de oposição, que é outro transtorno também que acomete crianças. O transtorno desafiador é aquela criança desafiadora, que não segue regras, que não respeita o professor, que não respeita os pais, que não respeita os amigos, e que isso traz prejuízo para a vida social e acadêmica das crianças. Muitas vezes, por trás de uma criança desafiadora opositora, você tem um transtorno de espectro autista. Então, essa associação é muito comum. Muito comum também a associação de epilepsia. Crianças com epilepsia têm um risco maior de ter transtorno de espectro autista e vice-versa. E muito importante também a sua menção à inteligência. Eu falei e volto a dizer que o transtorno de espectro autista, em torno de 30% das crianças têm déficit intelectual. As crianças com transtorno de espectro autista, a incidência de déficit intelectual, né, que é a inteligência abaixo ali para a idade, é mais comum na criança com transtorno de espectro autista. Mas que muitos pais confundem, porque não tem relação. A maioria das crianças com transtorno de espectro autista tem inteligência normal. Essa ideia de que a criança com transtorno de espectro autista tem inteligência acima do normal, ela é meio mito, porque na verdade isso não acontece. Tem algumas crianças com transtorno de espectro, elas têm uma coisa que chama incoerência central. O que é isso? Num contexto, elas não conseguem prestar atenção no centro, elas prestam atenção na periferia do que está acontecendo. Então, elas têm capacidade de perceber coisas diferentes da gente, tá? Então, por exemplo, a mãe passa com a criança de carro num lugar e a criança fala assim: ô mãe, essa casa aqui era cor-de-rosa. Só que essa criança passou ali tem 3 anos, a mãe não lembra disso. Ela fala: não, de jeito nenhum, menina, isso não existe, isso não. Essa casa sempre foi branca. Aí vai lá no Google Maps e olha 3 anos atrás, está lá a casa cor-de-rosa. E às vezes essas crianças elas têm uma inteligência, essa capacidade de memorização delas, às vezes chama a atenção dos pais a ponto de quererem julgar que elas têm uma inteligência acima do normal. Mas não é isso. Tem criança com autismo que ela começa a falar inglês com 2 anos de idade. Eu tenho um paciente no consultório que você pergunta o preto, mostra o preto, ela responde black. Se você mostra o azul, ela responde blue, sem ninguém ter ensinado. Por quê? Inteligência superior? Talvez não, talvez uma capacidade, ela tem hiperfoco, então tem criança que tem hiperfoco com língua, tem criança que tem hiperfoco com número, começa a fazer conta muito cedo, começa a ter hiperfoco com letra, começa a ler muito cedo. Isso é uma inteligência acima do normal? Pode ser, em alguns casos sim, mas por outros casos é por causa do hiperfoco. A criança tem muito interesse naquilo, então ela tem mais interesse, ela presta mais atenção naquilo, ela aprende com mais facilidade. Tem um filme, inclusive, que é muito interessante. O cinema gosta muito de transtorno de espectro autista. Nós temos o Rayman, nós temos e nós temos esse filme que chamou O Contador, com Ben Affleck. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir esse filme, O Contador, que ele é um contador genial. Então ele faz contabilidade aí para criminosos do mundo e tal. É um filme de ação muito interessante que cria essa ideia de que o paciente com transtorno de espectro autista tem uma inteligência acima do normal, quando na verdade em geral não reflete a realidade. Acho que o senhor poderia até me ajudar a lembrar de um filme que eu assisti, eu não me lembro exatamente o nome todo, mas a respeito de um doutor autista, que colocava todos os outros métodos no bolso, no diagnóstico, só de ver as reações. Tá? Eu esqueci o nome. É uma série, não? Que tem com uma série, eu acho que passa série na televisão. Um doutor, né? The Good Doctor. Tem alguma The Good Doctor. The Good Doctor. The Good Doctor. Tem alguma coisa a respeito desse o Doctor? E ele, relacionamento, namoro, dentro da clínica, ele é médico. Essa inteligência, por isso eu disse, 30% tem uma hipo. 70% acaba tendo uma hiper. Hiper não, inteligência normal. Uma inteligência normal. Eu acredito que a inteligência acima do normal na população de transtorno de espectro autista seja igual à população, eu imagino. Essa inteligência normal, a criança que, como o senhor disse, ele capta com facilidade, ele agiliza
a tarefa, ele chega à conclusão antes de todos os outros. Mas é ele, o às foco vezes, que o doutor acabou de dizer, ele fica ali. A questão do foco. É. E ele questiona até, eu já vi crianças que questionam até o professor e acaba ganhando do professor, ele convencendo Exatamente. o professor que ele estava certo. E ele não aceita de jeito, maneira, que qualquer deslize do professor prevaleça se ele tem convicção e certeza de que ele está certo. Exatamente. Eu já vi criança fazer professor rever avaliações, mostrando que meio ponto que ela tirou não tinha razão de ser. Estava correta, né? Bom, gente, segunda-feira o assunto, né? A pauta é muito extensa, se a gente for ficar aqui falando sobre, né, todos os detalhes, Exato. né? O que acontece de tecnologia em cima, medicamento, a gente fica aqui e o papo é bom, né? É Maravilha. interessante. Mas, pastor Alcides, mais alguma coisa que gostaria de pontuar? Que eu possa despedir aqui da Camila? Na realidade, Sempre muito simpática. É como o senhor disse, é tão amplo, né, é tão extenso. O que na realidade eu tenho feito cá, na minha função de legislador, eu sou egresso da área de saúde, trabalhei 30 e tantos anos nela. Hoje a gente ainda envolve com isso, porque, não sei se o senhor sabe, o nosso projeto Bom Pastor é com a gente está envolvido, querendo ou não, direto ou indireto, mas academicamente enfermeiro, e trabalhei 30 e tantos anos nessa área diretamente. O que na realidade, o que eu faço hoje, na verdade, é provocação. Essa provocação, a sociedade, todo ano, todo mês de abril, a gente está, principalmente no mês de abril, a gente intensifica a nossa ação em relação a gente faz aqui sessões solenes, trazemos aqui psicólogos, fono, trazemos neuros e buscamos informar a população de todas as maneiras. Trazemos portadores como a nossa querida Camila, a APAI, outro dia nós tivemos Claro, aqui sim, com aquele garoto. jovem cantante e locutor, e a inteligência, pelo amor de Deus, o camarada sabe nome das seleções de 1950. Ele conta tudo e sabe todas as programações, alterações de horários, tá? A gente vê uma coisa maravilhosa nesse mundo autista que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem perceber. Para mim, a minha causa é provocação para ajudar tanto o portador, e nós temos aqui alguns projetos que a gente está trabalhando com o executivo para verificar a possibilidade de implantação, principalmente o Centro de Referência de Atenção ao Autista e Familiares, que é, na realidade, um centro multidisciplinar, com o psicólogo, com assistência social, com o neurologista. São poucos, né, que se envolvem como o senhor se envolveu com relação ao TEA. Então, a gente tem buscado isso aí para implementação deste centro de referência, bem como conscientização da sociedade, até mesmo o setor privado. A gente fala mais do setor público, porque é dever do Estado, né, e direito da população, na busca, na realidade, de uma atenção Não deixar como tem um mês de abril que foi direcionado ao autista, né? Não deixar que morra durante todo o ano, para a gente sempre sinalizar. Olha, os sintomas estão aí, você pode estar passando por isso, vamos buscar o tratamento. Eu não poderia deixar de perguntar, doutor, sei que a gente está roubando um pouquinho do seu tempo, mas Camila e doutor, rapidamente, o medicamento, ele auxilia até que forma no autista? Obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente não poderia encerrar essa conversa sem falar de tratamento. Primeira coisa a deixar bem claro é que transtorno do espectro autista não existe medicamento específico para ele, tá? Então a gente não medica, não existe remédio para transtorno do espectro autista. Quando eu falo remédio, é tratamento farmacológico. O que a gente faz no transtorno do espectro autista é tratar alguns comportamentos que trazem problema para a criança, para os familiares, para a escola, mas principalmente para a criança. Então, algumas crianças são muito agressivas, algumas crianças se autoagredem, bate cabeça na parede, bate cabeça no chão. Algumas crianças têm um comportamento extremamente agitado e difícil de controlar, não tem atenção nenhuma, não tem obediência, né? Não seguem regras. Então, para esses comportamentos, irritabilidade, agitação e agressividade,
nós temos medicamentos específicos que são os antipsicóticos, que hoje nós temos 2 aí no mercado, que são autorizados pela Anvisa e pelo FDA nos Estados Unidos, e a gente usa com alguma frequência. E alguns outros sintomas que podem surgir, por exemplo, é muito comum irregularidade do sono. A gente tem a oportunidade de utilizar medicamentos que induzem sono, por exemplo, a melatonina. A criança, às vezes, com muita dificuldade de atenção, ela pode se beneficiar com um tratamento específico para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também. Então, ou seja, nós usamos os medicamentos em alguns casos, que eu creio que hoje, no meu consultório, uma minoria utiliza esses medicamentos. Existe muito preconceito da população, muito mito com relação a esses medicamentos, mas a gente consegue um resultado muito bom em termos de controle de comportamento. Porque, por exemplo, as crianças precisam ser encaminhadas para as terapias de intervenção, fono, TO, psicologia. E muitas vezes a criança não engaja. Ou ela não entra na sala do terapeuta, ou ela entra e começa a chorar, ou ela entra e não faz nada que ele pede, né? Porque não tem como. O terapeuta ele precisa de fazer as intervenções dele, precisa do mínimo de cooperação dessa criança. E muitas vezes você não consegue isso sem o apoio das medicações. Então, nesses exemplos... São aliados, né? Isso, são aliados no tratamento que muitas vezes nos ajudam muito. Muito bem. Camila, obrigado mais uma vez. Primeiro pela sua simpatia de sempre. Você fala tão baixinho que conquista a gente assim, numa forma muito diferenciada. E você, com certeza, né, já se encontrou nesse mundo, né, depois do diagnóstico. E volte sempre para a gente poder bater papo, não só do transtorno e também do seu coletivo. Eu também agradeço, Edmilson, eu te falei, a oportunidade. Eu acho que esse espaço ele é muito importante. Espero que tenha mais vezes, que vocês continuem falando, porque eu acho que o assunto ele deixa de ser tabu, né, para a sociedade, quando ele é ouvido, quando tem conhecimento. Esse conhecimento ele é muito importante. E mais que um conhecimento, mais do que a gente está falando do autismo, que o suporte que os médicos, como o Dr. Geraldo, têm dado, é importante que as questões públicas venham a ser trabalhadas, porque o apoio que nós, enquanto autistas e mães de autistas, temos é uma das outras. Nós não temos direcionamento nenhum sobre quais são os direitos que nós temos, que nossos filhos têm. Esse direcionamento ele vem dentro do consultório, que nem é função do médico passar isso, porque você está lá para ter tratamento, e ele vem de outras mães. Nós não temos os órgãos, muitas vezes eles ficam... Nós temos que buscar para ter informação, e às vezes eles não têm informação para passar. Então a gente fica na busca contínua de pergunta médica, pergunta outra mãe, corre para outro órgão. A falta de conhecimento e de estrutura, ela é geral. Então a gente precisa muito dessa tratativa em todos os locais. O tempo todo, a toda hora. Pastor Assis, obrigado por ter aberto essa pauta. É inimaginável o benefício desses preciosíssimos minutos que passamos aqui. Quando um paciente ou um familiar procura o consultório, este familiar, este paciente é orientado e assistido. Agora, na audiência que nosso programa normalmente tem, imagina quantos beneficiados foram por esses preciosíssimos minutos de orientação, de instrução, que o Dr. Geraldo trouxe aos nossos ouvintes. O que me cabe é agradecer e, evidentemente, adquirir aqui um débito impagável com o senhor, Dr. Geraldo. Muitíssimo obrigado pela presença. Camila, com carinho de sempre, nós a abraçamos e gostamos demais de ter você por perto, viu? Obrigada. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a nós todos e que consigamos, né, em favor dos nossos portadores do TEA, a devida atenção e agora mais do que nunca, familiares despertados com as orientações aí, procurar logo esta oportunidade que lhes fora facultada através da orientação, buscar a orientação devida e aplicabilidade para com os seus. Muito obrigado, doutor Geraldo, obrigado, Edmilson. A você, ouvinte, nosso abraço, bom dia a todos. Obrigado, doutor, mais uma vez. E assim fizemos mais um Em Pauta. Para você ligado ao Rádio Câmara 103,5, também acompanha pela TV Câmara Canal 11.2 e as nossas redes oficiais. Foi Em Pauta de hoje.